Ramsés II governou por 70 anos e teve 100 filhos. O Egito pagou o preço. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Poucos indivíduos na história do Egito despertaram tanta curiosidade e tanto ceticismo quanto Ramsés II, terceiro faraó da 19ª dinastia, a quem a história apelidou de Ramsés, o Grande. Hoje Ramsés II é provavelmente mais conhecido por deixar para trás um conjunto monumental de obras, palácios, templos, estátuas, estelas, cada um exaltando suas realizações faraônicas. Cada batalha foi um triunfo poderoso, cada edifício espetacular, cada estátua e obra pública magnífica, cada ato uma realização quase sobre-humana. A família Ramsés chegou ao poder como forasteiros. Eles eram nortistas vindos do delta do Nilo e subiram através do serviço militar, em vez de sulistas subindo de círculos de elite em Tebas. Para reunir apoio, Ramsés II usou esses enormes monumentos para apelar ao povo como parte de uma campanha para proclamar sua grandeza para todos verem. Ramsés viveu cerca de 90 anos e governou por quase 70. Graças às suas campanhas de construção, os egiptólogos sabem muito sobre suas realizações públicas, mas as perguntas sobre suas esposas e filhos ainda permanecem. Um primeiro rei dinastia. O caixão de madeira de Ramsés II. Oluí mais atenta, Coleção Nacional de Imagens Geográficas. Durante a 18ª dinastia, a maioria dos governantes acreditava ser a progenie de uma união divina entre suas mães e o deus Amon-Re, como reivindicado pela rainha Hatshepsut e pelo faraó Amenhotep III. Entre outros. Mas Ramsés II e os seus sucessores não podiam reivindicar tal ancestralidade, porque a sua linhagem paterna não descende da realeza. Ramsés Illitus, avô Paramessu, tinha sido um vizir sob Horemheb, o último faraó da 18ª dinastia. Tomando o nome Ramsés, Paramessu governou alguns anos antes de seu filho assumir o trono como Seti. Embora Ramsés I seja tecnicamente o fundador da 19ª dinastia, alguns consideram Seti Ramsés I Illit's pai, o primeiro rei Ramesside real, grandes esposas reais. Um dos aspectos mais marcantes da história de Ramsés II são as mulheres que o cercaram, grandes esposas reais e concubinas, esposas e filhas secundárias, com quem ele às vezes casou para espetáculo político ou talvez para real. Ele produziu um número extraordinário de filhos e filhas, alguns registros dizem até 100. Por causa de seu longo reinado, muitos de seus filhos o precederam. Este anel de ouro e cornalina é entalhado com cartuchos com os nomes de Ramsés II e Nefertari, sua grande esposa real Frank Hawks, RMN Grande Palais. De todas as suas esposas, apenas duas eram conhecidas por terem papéis proeminentes, Nefertari e Zetnofré, as duas primeiras nomeadas grandes esposas reais. Enquanto as primeiras figuras proeminentes em fontes egípcias e inúmeras representações dela existem, pouco se sabe sobre a última, quase como se Ramsés a quisesse escondida. É natural perguntar sobre as razões para tal tratamento desigual. Os primeiros faraós egípcios amavam Catfis e adoravam-nos. Quando ele se tornou corregente com seu pai, Seti, Ramsés II recebeu um palácio em Mênfis, ao sul do delta do Nilo, e um grande harém, incluindo as duas primeiras grandes esposas reais. As origens de Nefertari e Zetnofré são desconhecidas, mas isso não impediu a mais selvagem das especulações sobre eles. Tudo sugere que Nefertari era a esposa favorita de Ramsés II. Sua beleza é atestada nas estátuas e pinturas em seu túmulo no Vale das Rainhas. No entanto, é incerto como ela realmente se parecia, já que algumas imagens levantam dúvidas sobre quem é retratado. Por exemplo, em Karnak, uma pequena estátua de Nefertari está ao pé de um colosso representando Ramsés II, seu marido. O colosso foi mais tarde usurpado pelo faraó Pinedjen-I, que tinha seu nome inscrito nele, e as características de ambas as figuras podem ter sido modificadas. Apenas o nome foi alterado? Esse belo rosto ainda é Nefertari Litis? Os egiptólogos acreditam nisso. Nefertari participou de eventos oficiais ao lado de Ramsés. Ela é mostrada celebrando sua coroação, nas festividades do deus Min, e em Nebulenefirates entronização como sumo sacerdote de Amon. Sua diplomacia culminou em um
Tratado de paz entre Ramsés e os hititas vários anos após a Batalha de Cádiz, 1274 AC, resultou em um impasse entre as duas potências. Ramsés II mostrou uma clara predileção por Nefertari, devoção digna de uma grande história de amor. Quando ele construiu o grande templo de Abu Simbel, ele se certificou de que Nefertari, então falecido, estava na fachada, ao lado de Tuia, sua mãe e pai. O faraó Seti, pai de Ramsés II, é retratado em seu túmulo no Vale dos Reis. Uma tampa de vaso canópico representando a rainha Tuia, mãe de Ramsés II Esvanini, Dea álbum, esquerda, e Dea escala. Florença, direita. Neste templo, Nefertari é transformado em Sopdet, a estrela Sirius, cuja aparência pressagiava a inundação anual dos Nilelitis. Mais ao norte, outro templo menor escavado na rocha é dedicado à própria Nefertari. Lá ela é identificada com a deusa Tor. Esculpida na sua fachada é uma homenagem, Nefertari, a quem o sol brilha. E Zetnofre foi o esquecido? Assim parece. Até a morte de Nefertari, por volta do ano 26 do reinado de Ramsés Ilitis, a semelhança de Zetnofretilitis não apareceu nos muitos templos que o rei construiu na Núbia, nem nos de Karnak e Luxor, onde Nefertari é frequentemente retratado. E Zetnofre foi finalmente representado em alguns templos por sua conexão com seus filhos. A imagem de Nefertari ali pode ser vista em mais lugares, mas foi Zetnofre que deu ao marido os dois filhos mais próximos de seu coração. Ramsés II, seguido por sua esposa Zetnofre, faz uma oferenda ao deus Ptah neste desenho de um relevo nas montanhas Jebel. Silsila, o local de importantes pedreiras egípcias antigas. Brava imagem cidade Fotostock. Filhos e filhas. Ramsés II teve 100 ou mais filhos e filhas com as esposas em seu harém. De seus filhos reconhecidos, alguns teriam papéis importantes, mas apenas os nascidos de Nefertari e Zetnofre aparecem em seus monumentos. No templo núbio de Beit-el-Vali, um jovem Ramsés, então corregente com seu pai, Seti, é mostrado suprimindo uma revolta núbia. A carruagem real dos faraólitos é ladeada por duas figuras identificadas como Amenhotep, seu filho mais velho com Nefertari, e Khaemvazet, filho de Zetnofretroitis. Quem foi o primeiro faraó egiptóteles? De todos os filhos de Ramsés II, acredita-se que Khaemvazet tenha sido seu favorito. Em vez de pegar em armas contra seu irmão mais velho, também chamado Ramsés, Khaemvazet tornou-se grão-mestre dos artesãos de Ptah, um título na doutrina menfita equivalente ao sumo sacerdote de Amon em Tebas. Ele também restaurou uma série de pirâmides em nome de seu pai. Seu trabalho ainda é evidente na pirâmide de Unas, da Quinta Dinastia. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Esquerda, filho favorito. Um Shabti, ou estatueta funerária, está inscrito com o nome de Khaemvazet, filho favorito de Ramsés II, que ele teve com Zetnofre certo, esperando na fila por volta dos 60 anos. Merneptah, retratado em um relevo em seu túmulo no Vale dos Reis, sucedeu Ramsés II. Khaemvazet também planejou e dirigiu o trabalho das galerias Minor, o Serapeum em Saqqara, o túmulo coletivo dos Apis, bois sagrados de Mênfis. A escavação do Serapeum realizada em Auguste Mareteilitis em 1850 revelou a múmia de um homem chamado Khaemvazet, usando uma máscara dourada com vários Shabtis. Provou-se incerto que era a múmia do filho de Ramsés Ilitis, e a localização do túmulo de Khaemvazet-Ilitis permanece não confirmada. Muitas evidências sugerem que está na necrópole de Saqqara. As filhas de Ramsés Ilitis, grandes esposas reais, também ocupavam posições-chave em sua corte. Na verdade, muitos se tornaram grandes esposas reais depois de se casarem com seu próprio pai. Tornou-se habitual que os faraós da 18ª dinastia se casassem com suas filhas.
Enquanto sua grande esposa real Ti estava viva, Amenhotep III se casou com sua filha Sitamun. Mais tarde, Akenaton casou-se com pelo menos 2 das filhas que teve com a rainha Nefertiti. Ninguém sabe se esses casamentos foram consumados ou puramente cerimoniais. Retrato de família. A fachada principal do grande templo de Ramsés II em Abu Simbel é decorada com 4 colossos do rei, com efígies de suas esposas e filhas a seus pés. Ramsés II nomeou várias filhas grandes esposas reais após a morte de Nefertari e Zetnofré. Bintana e Zetnofretirates primogênito, foi seguido por Meritamun e Nebetavi, filhas de Nefertari, e Anutmire. Além dessas filhas, outras princesas fora da família também tinham o título de grande esposa real, como Matorneferuri, filha do rei Hitita, e outra princesa hitita cujo nome é desconhecido. Os carros de guerra rápidos hitites ameaçaram o poderoso Egito. Sekayemvazet era o filho favorito de Ramsés II, tudo aponta para Bintanat ter sido sua filha preferida. Ela recebeu os títulos de não apenas grande esposa real, mas também senhora das 2 terras e soberana do Alto e Baixo Egito. Bintanat ocupa um lugar privilegiado na fachada do templo de Abu Simbel. Ela e sua irmã Nebetavi aparecem em ambos os lados do colosso. Alguns historiadores acreditam que a mãe de Nebetavilitis era Zetnofré, mas outros consideram sua filha Nefertarilitis. Fachada imponente. Um colosso de Ramsés II está diante do templo de Luxor. Ele usa a coroa dupla e empunha um cetro e bastão. Ramsés não teve problemas em criar herdeiros com suas muitas esposas durante sua longa vida, mas esses filhos seriam forçados a ser pacientes. Seu pai manteve-se firme em seu trono por quase 70 anos. Ramsés havia colocado seus filhos liberalmente em todo o Egito, burocracias, corporações, sacerdócio e militares, para promover a lealdade que ele não inspirava naturalmente. Ele era um estranho, um nortista vindo do delta do Nilo, desconectado das elites ricas no sul de Tebas. A fonte de força de Ramsés baseava-se em laços não com as classes monetárias ou religiosas, mas com os militares. Colocar os seus filhos em posições poderosas em todo o Egito ajudou a fortalecer a Ramsés nestas áreas. A engenharia épica resgatou colossais templos egípcios antigos das águas das enchentes. Na época em que Ramsés II morreu em 1213 a.C., ele tinha cerca de 90 anos e tinha sobrevivido a muitos desses filhos. Amenhotep, filho mais velho de Ramsés e príncipe herdeiro, morreu quando tinha 25 anos. Kayemvazet também não sobreviveu ao seu grande pai e morreu em meados dos anos 50 por volta de 1215 AC. Seria um filho de Zetnofré, seu filho Merneptah, que foi 13 na fila, que sucedeu Ramsés. Merneptah tinha cerca de 60 anos de idade, bem depois da meia-idade, quando se tornou faraó e vestiu a dupla coroa. Egiptilitis. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Depois de décadas de espera nas asas para tomar o poder, Merneptah poderia ter esperado um reinado estável, como seu pai, mas suas esperanças foram em vão. Durante seu reinado de 10 anos, suas tropas foram capazes de defender o Egito com sucesso de uma série de ataques de inimigos no leste e oeste. Mas as sementes semeadas por Ramsés II levariam ao caos após a morte de Merneptah e Olk, rivais para o trono, alguns dos quais podem ter sido filhos de Ramsés II, empurrou o Egito para um período de declínio e guerra civil. Por volta de 1189 a.C., a 19ª dinastia chegaria ao fim.